Em última semana no poder, Joe Biden estende status temporário para mais de 200 mil imigrantes. Nova pesquisa de opinião mostra que a imigração é hoje o top 1 de preocupação dos moradores no país. Brasil anuncia novas regras para exportação de carne bovina e proteção ao desmatamento ilegal. Mais de 80 milhões de pessoas estão na rota da tempestade de inverno no sul e sudeste. E em Los Angeles, na Califórnia, sobe o número de mortos na tragédia das queimadas. As autoridades bloquearam a maioria dos acessos, como este aqui em Pacific Palisades, formando uma longa fila de congestionamento. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil está entre os 5 países que mais enviam turistas aqui para os Estados Unidos. E tem muita gente que chega aqui na virada do ano e acaba querendo ficar por mais tempo para aproveitar o país ou fazer um curso. Mas a grande maioria não sabe que é possível estender o visto de turista e a estadia no território norte-americano de forma legal e até mesmo mudar o status. A repórter Carolina Camargo explica para a gente como isso funciona. Para quem está aqui nos Estados Unidos e quer aproveitar um pouquinho mais o passeio, a boa notícia é que isso é possível. Basta entrar com um pedido de extensão do visto de turista. A má notícia é que isso precisa ser feito com antecedência, idealmente cerca de 90 dias antes do final da validade, já que a aprovação pode demorar por volta de 3 meses. O ideal é que tudo seja feito de forma correta e legalizada, porque se você ultrapassar o prazo de permanência, mesmo que por um dia, pode ser prejudicado e, se for pego, pode ser deportado. O visto de turista nos Estados Unidos tem validade de 10 anos, mas a permanência no país é decidida pela imigração. Geralmente dura 6 meses e pode sim ser renovada. Quando você faz um pedido de extensão do seu status de turista, você tem que demonstrar para a imigração o que você estava fazendo aqui nos Estados Unidos, como você estava, vamos dizer, turistando. Então, eles querem ver, às vezes, seu itinerário, fotos de lugares que você visitou, para mostrar que você estava realmente com a intenção de turista nos primeiros 6 meses. E daí você tem uma chance maior de ganhar mais 6 meses. Para conseguir essa extensão, você também vai precisar comprovar que tem recursos financeiros para se manter no país. Vai ter que mostrar que tem dinheiro ou investimentos em contas bancárias. Turistas não têm autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Isso é ilegal. Também existe a situação da pessoa que estava aqui nos Estados Unidos como turista, mas estava trabalhando sem autorização. Ou porque estava trabalhando de fato para alguma empresa nos Estados Unidos ou para algum empregador sem autorização, ou porque a pessoa estava fazendo trabalhos com suas empresas do Brasil, trabalho remoto com o Brasil, sem autorização, às vezes até trabalho com mídia social, por exemplo. Se a imigração descobrir isso, eles podem considerar que o seu trabalho é um trabalho não autorizado, mesmo que você esteja trabalhando para você mesmo no Brasil, mas estando presente nos Estados Unidos. Então isso pode ser um problema para muita gente que pedir a extensão. Caso tenha interesse em continuar no país, mas com outros objetivos em mente, como estudar, abrir um negócio ou se tornar residente permanente, é possível também pedir alteração de status. Além da extensão de status de turista, você pode pedir também a mudança de status para B1, que seria para business, para negócios, né? Para você fazer reuniões de negócios, às vezes procurar um investimento, alguma coisa assim. Esse é muito bem usado também. Como também você pode pedir para alterar o seu status, mudar o seu status de turista para estudante, que seria o F1. Isso com o mesmo formulário. E também pode, com outro formulário, pedir para mudar o seu status de turista para trabalhador temporário, trabalho temporário, que seria esses vistos temporários como H1B, como L1, como o O1A e outros. Então essas são as possibilidades para quem está aqui, já está passando quase 6 meses, como turista nos Estados Unidos. Cerca de 200 mil imigrantes selecionados que vivem aqui nos Estados Unidos há 2 décadas vão poder permanecer legalmente e trabalhar no país por mais 18 meses. É que hoje o governo Biden anunciou a extensão do status temporário para os imigrantes que se qualificam para essa medida. Essa é uma das últimas da atual administração.
O Departamento de Segurança Interna disse que os imigrantes beneficiados serão aqueles que estão no programa TPS, Status de Proteção Temporária. As pessoas precisam estar morando aqui nos Estados Unidos há pelo menos 2 décadas e o visto delas tem que estar vencendo em março deste ano de 2025. A nova medida do governo Biden autoriza a permanência desses imigrantes por mais 18 meses dentro do país. O governo acredita que esse tempo será suficiente para os imigrantes descobrirem se o programa TPS, Status de Proteção Temporária, vai continuar ou ser eliminado na nova administração Trump. Nesse período, os imigrantes vão poder trabalhar, morar nos Estados Unidos, consultar advogados e descobrir as alternativas que possuem. O Congresso criou esse programa em 1990 para evitar deportações de pessoas que fogem de países com desastres naturais, guerras, conflitos civis ou perseguições. Atualmente, cerca de 1 milhão de imigrantes de 17 países são protegidos pelo TPS aqui nos Estados Unidos. Uma nova pesquisa de opinião feita entre a população dos Estados Unidos descobriu que a crise de imigração se tornou uma prioridade neste 2025. A notícia é comemorada pelo Partido Republicano, que assume a Casa Branca daqui a 10 dias com a promessa de mudar as leis de imigração do país e estancar a chegada massiva de estrangeiros de maneira ilegal. Mais americanos dizem que a imigração deve ser um foco principal para o novo governo. Segundo a pesquisa da AP-NORC, hoje cerca de metade dos adultos que vivem nos Estados Unidos escolheram esse tópico como prioridade em uma pergunta aberta que pediu aos entrevistados que compartilhassem até 5 questões nas quais eles querem que Donald Trump trabalhe este ano. O levantamento mostra ainda o aumento de pessoas que passaram a ver a imigração como o maior problema a ser resolvido no país. Para analistas, essa pesquisa revela que Trump retornará à Casa Branca com sua base fortalecida, com Congresso e Senado de maiorias republicanas e com o apoio de grande parte do país, interessada na principal promessa de sua campanha. Trump vem dizendo que quer reduzir a entrada de imigrantes pela fronteira sul, aumentar as deportações de pessoas sem status legal e até alterar leis de direito à cidadania por nascimento aqui no território. No próximo bloco, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, indicada por Biden, deixará o cargo antes da posse de Donald Trump. E tem os detalhes da condenação de Donald Trump hoje em um tribunal de Nova York. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Oi, gente. Eu sei que tá no intervalo do jornal, mas A gente tem um recadinho. Vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal. dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Begley, que foi indicada ao cargo por Joe Biden, anunciou que vai deixar o posto antes da posse de Donald Trump. A embaixadora, que é uma ativista do Partido Democrata, disse que vai deixar o posto diplomático em Brasília na próxima sexta-feira. O republicano Donald Trump vai assumir a Casa Branca logo em seguida, no dia 20 de janeiro. E a expectativa é de que o novo presidente faça mudanças nas representações norte-americanas assim que reassumir o poder. Ainda não se sabe quem deve ser o indicado de Trump para assumir o cargo lá no Brasil. Em 2020, quando ele foi presidente pela primeira vez, o escolhido foi Todd Chapman. E o presidente eleito Donald Trump foi sentenciado hoje à liberação incondicional pelo caso criminal envolvendo fraude contábil para encobrir o pagamento de suborno à atriz Stormy Daniels. A penalidade, que não impõe multa nem prisão, tem apenas peso simbólico e o reconhecimento da culpa. O juiz que presidiu o julgamento já havia antecipado que Donald Trump, de 78 anos, não seria obrigado a cumprir pena de prisão, já que está prestes a assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, mas afirmou que o mandato legal dele não iria diminuir a seriedade do veredito. Trump foi sentenciado à liberação incondicional por fraude fiscal relativa a suborno da atriz pornô Stormy Daniels. Isso significa que a condenação dele mantém a culpa, mas não acarreta
acarreta prisão, multa ou liberdade condicional. O presidente eleito acompanhou a sessão judicial por videoconferência na Flórida e chamou a sentença de vergonha e retrocesso para o sistema de Nova York. Os advogados ainda podem recorrer. Especialistas indicaram que, mesmo depois que Trump se torne presidente do país, ele não poderá absolver a si mesmo. O motivo é que o perdão presidencial só pode ser dado para sentenças federais, e esta é uma condenação estadual. Essa sentença torna o presidente eleito o primeiro condenado a chegar à Casa Branca. Trump foi considerado culpado das 34 acusações de falsificação relacionadas ao suborno de $130 mil pagos à atriz Stormy Daniels, com quem o magnata teve um caso extraconjugal no passado. O pagamento foi feito em 2016 durante a campanha presidencial dele. O governo dos Estados Unidos anunciou novos detalhes sobre um ataque de hackers chineses aos sistemas de segurança do país há poucos dias. A invasão foi mais grave do que se pensava e envolve agora uma questão de segurança nacional. As novas informações são de que a invasão ocorreu no sistema do escritório do Comitê do Governo, que avalia investimentos estrangeiros. E dados secretos teriam sido acessados. O grande problema é que desde dezembro do ano passado, esse comitê ganhou maior autoridade para examinar vendas de imóveis perto de bases militares dos Estados Unidos. Com isso, autoridades de segurança nacional teriam disparado um alerta, com aumento de preocupações sobre como Pequim poderia usar essas informações conseguidas. Especula-se que pode haver uma reorganização nos planos de espionagem da China sobre os Estados Unidos. O governo também confirmou hoje que os criminosos acessaram sistemas protegidos do Departamento do Tesouro. A seguir, Massachusetts vai realizar inspeção gratuita em casas para testar presença de chumbo nos encanamentos. E atenção, testes nas proteínas em pó usadas como suplementos revelam que marcas vendidas nos Estados Unidos contêm chumbo e cádmio. Massachusetts anunciou uma iniciativa que deve ajudar muita gente que tem casa antiga no estado e não sabe se o encanamento de água ainda é de chumbo. Eles criaram um sistema de atendimento exclusivo para todos os moradores, incluindo os imigrantes, e vão fornecer uma inspeção gratuita para verificação. A Giovanna Locatelli explica para a gente como isso vai funcionar. Os moradores de Boston, incluindo imigrantes, têm à disposição um telefone exclusivo para orientar as pessoas sobre o problema do encanamento de chumbo. Basta ligar 617-989-7888, que a cidade vai disponibilizar uma inspeção gratuita na sua casa e verificar se há algum risco nos canos da sua casa. Outras cidades, como Chelsea e Melrose, oferecem ainda a substituição gratuita ou reembolso parcial na troca do sistema. Essas ajudas foram disponibilizadas pelas cidades de Massachusetts depois que a Agência de Proteção Ambiental emitiu um alerta de que cerca de 1 milhão de moradores do estado tinham encanamentos contendo chumbo. A grande maioria dos moradores nem sabe que está correndo risco de saúde, principalmente as crianças. Esse químico contamina a água e, em altos níveis, pode provocar danos no sistema neurológico. Pode provocar também problemas cardiovasculares, gastrointestinais, afetar órgãos reprodutores e renal. E, em casos graves, até levar à morte. A agência lembra que esse metal pesado não apresenta gosto nem cor e, por isso, fica difícil saber, sem análises do material, se a água está ou não contaminada. Os Estados Unidos estão criando medidas públicas para combater este problema, que afeta 9 milhões de casas em todo o país, principalmente as construídas antes de 1986. É uma iniciativa que já devia ter acontecido há muito tempo, desde o episódio de Flint, em Michigan, que nós sabemos que muitas cidades dos Estados Unidos têm encanamentos, tubulações antigas que contêm chumbo nas suas estruturas. São antigas e precisam ser substituídas. E o efeito na saúde do chumbo é antigo, nós sabemos disso há muito tempo. Particularmente nas crianças, que dá problemas sérios, inclusive de saúde mental, de violência. Nós temos estudos muito claros sobre isso. E o chumbo é um metal pesado que afeta a saúde de várias maneiras, desde pressão alta até problemas ósseos, até problemas no sistema nervoso central. Então, é um desses metais que nós conhecemos há muito tempo, que causa sérios danos à população.
essa iniciativa de oferecer uma visita gratuita para inspeção já devia ter acontecido há muito tempo, desde que o episódio de Flint aconteceu, já tem mais de 10 anos. Então, não tem nenhuma novidade, com certeza é útil fazer isso, particularmente de graça, porque vai permitir às pessoas ter um diagnóstico claro se a água que elas consomem tem contaminação elevada de chumbo ou não. E uma grande preocupação surgiu com relação às proteínas em pó usadas como suplemento alimentar por milhões de pessoas. Uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos descobriu que muitas marcas contêm níveis perturbadores de chumbo e cádmio. A Clean Label Project, uma organização sem fins lucrativos, revelou hoje os resultados das análises que fez em mais de 70 produtos vendidos no varejo. Mas a instituição, que é dedicada a promover uma rotulagem transparente dos alimentos aqui no país, ainda não divulgou os nomes das marcas que contêm as substâncias que são muito tóxicas. Disse apenas que as maiores quantidades de chumbo e cádmio foram encontradas em produtos vegetais e orgânicos e com sabor de chocolate. Vale lembrar que nenhum nível de chumbo é seguro para os humanos e que o cádmio é cancerígeno, além de ser tóxico para o coração, os rins, o intestino, o cérebro e os sistemas respiratórios e reprodutivos. E o Brasil, que é o maior exportador de carne bovina do mundo, anunciou um novo e controverso plano dos exportadores para poder mudar drasticamente a indústria no mundo. Eles querem rastrear cada animal desde o nascimento e a criação até o abate e a chegada no mercado da carne. Assim, os compradores vão poder saber a procedência do que estão comprando. Esse sistema de rastreamento, que já foi aprovado pelos exportadores e pelo governo brasileiro, vai ser lançado em 2027. A ideia é mostrar aos compradores internacionais o histórico do animal, desde o nascimento até o abate. Assim, eles vão poder saber exatamente de onde vem a carne que estão comprando, a segurança sanitária do local, criação e muito mais. O governo brasileiro também espera que essa medida esclareça de forma definitiva que a carne bovina exportada não está ligada ao desmatamento de áreas florestais protegidas. A notícia foi comemorada pelos ambientalistas e também pelos empresários estrangeiros, que vão ter transparência e informações claras sobre os alimentos comprados no Brasil. Esse sistema de rastreamento foi anunciado depois que vários países da União Europeia e a China questionaram a origem da carne brasileira e também depois que a Europa anunciou a exigência a partir deste ano de 2025 sobre a origem do produto importado. Cerca de 70% da carne bovina brasileira fica no país, enquanto a China compra 45% das exportações e a Europa fica com 5%. Essa comercialização vem aumentando a cada ano. Depois do intervalo, 80 milhões de pessoas estão em alerta para a tempestade de neve nos Estados Unidos. E a gente atualiza a situação devastadora de Los Angeles, na Califórnia. O número de vítimas fatais dessa tragédia dos incêndios segue aumentando. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Dezenas de estados do país estão enfrentando o desafio do frio intenso. Uma tempestade massiva com muita neve atinge principalmente o sul e o sudeste. Ao todo, 80 milhões de pessoas estão na rota dessa nevasca que já provoca imensos transtornos. Essas são imagens de Atlanta, na Geórgia. A cidade e toda a região metropolitana amanheceram assim nesta sexta-feira, cobertas de neve. Todo esse acúmulo não é comum para a região, que hoje, por causa disso, teve muitos serviços paralisados. Este mapa mostra a área do país mais afetada por essa nevasca. São ao menos 16 estados, colocando 80 milhões de pessoas em estágio de alerta para essa tempestade de inverno. E é claro que tanto acúmulo de neve gera transtornos e na tentativa de manutenção da ordem nos aeroportos. Segundo o site FlightAware, até o começo da tarde de hoje, mais de 2.000 voos haviam sido atrasados e quase 3.000 cancelados nos Estados Unidos por causa da tempestade. Diversão mesmo só para a criançada.
No Texas, na região de Dallas, onde o acúmulo de neve já passa de 4 polegadas, muitas aulas foram suspensas e quem pôde, incluindo os adultos, correu para os parques e praças para brincar na neve. We just went outside and started making a little snowman. This is the first time we've had snow that actually sticks. E a previsão é de mais neve ao longo do final de semana para boa parte do país. A tempestade já levou muitos governadores de estados do sul a declararem estado de emergência. Hora da previsão do tempo, vamos para o telão ver as temperaturas para o final de semana. Tem muita mínima bastante baixa. Olha só, em Boston, 26. Em Washington, vai nevar com mínima de 22. Chove da faixa de Charlotte até Norfolk. E em Atlanta, o tempo mais estável. Previsão é de sol entre nuvens e mínima de 22. Na Flórida, a menor mínima fica na região de Jacksonville, 36. Em Houston, previsão de bastante sol. Olha a boa notícia, máxima de 57. Em San Antônio, a máxima de 61, com sol brilhando o dia inteiro, sem previsão de nuvens. É o Paso o mesmo cenário, a gente tem mínima de 23, máxima de 57 graus Fahrenheit. Albuquerque, a máxima é de 45, mínima de 24. Em Phoenix, a gente tem sol brilhando também, máxima de 63. Los Angeles não tem previsão de nuvens, Las Vegas também não, mínima de 36, máxima de 65. E em São Francisco, a gente tem tempo encoberto, mínima de 44, máxima de 62. E agora a gente atualiza a situação na Califórnia, onde ontem, em meio ao caos, surgiu um novo foco de incêndio. A queimada Kenneth se expandiu rapidamente e em poucas horas atingiu Calabasas, no Vale de San Fernando, que é uma cidade considerada uma das mais ricas do país. Hoje, grupos mexicanos do Corpo de Bombeiros chegaram à região vizinha para ajudar no combate às chamas. Neste momento, nenhum dos 5 focos de incêndio no sul da Califórnia está sob controle. Segundo as autoridades, o número de mortos subiu para 10. A reportagem é da Eloá Orazen. Essas são imagens de satélites que mostram o antes e depois de Malibu, Altadena e Pacific Palisades. Já essas imagens de drone revelam como está parte de Los Angeles. É impressionante, por onde o fogo já passou, só há escombros e cinzas. Right over here is my kitchen, my living room. Nessas áreas, aos poucos as autoridades liberam a passagem de moradores, que entram em choque ao ver que nada sobrou. Este casal estava desolado. Foi aqui que os dois construíram suas memórias de 25 anos. Todas estão agora destruídas. It just looked like a war zone here. This is a war zone. Look just like a war zone. Mais de 180 mil pessoas já estão desalojadas no sul do estado. Até agora, o número de casas totalmente destruídas passa de 10 mil. Só na área de Los Angeles, estima-se que o prejuízo causado pelo fogo será de mais de 50 bilhões de dólares. E em meio a esse caos, há ainda outro problema: o aumento de crimes, como roubos e furtos. Preocupados com as notícias dos furtos, moradores tentam acessar as regiões afetadas pelos incêndios para tentar salvar o que for possível. Esta fila de carros aqui mostra o empenho dos proprietários em chegar até o seu destino. As autoridades bloquearam a maioria dos acessos, como este aqui em Pacific Palisades, formando uma longa fila de congestionamento. Mesmo sabendo que possivelmente não vão passar, os motoristas esperam por horas e acham que vale a pena tentar. Hoje, em uma coletiva de imprensa, as autoridades disseram que esperam por dias difíceis, com um número de vítimas fatais maior do que o relatado até o momento. E elas também anunciaram que muitos bombeiros que trabalham duro no combate às chamas estão se ferindo pela proporção do risco. Neste momento, o sul da Califórnia tem 5 focos ativos de incêndio. Nenhum deles está sob controle. A tragédia é assustador, né? Assim, eu moro aqui em Los Angeles, né? Há 9 anos. E a gente já viu incêndio, teve aquele incêndio em 2018, muito forte, foi bem impactante, mas não nessa dimensão, assim, é uma magnitude muito grande, né? Os ventos e a maneira como as chamas foram se alastrando, e aí foi aparecendo 1, 2, 3, 4, 5 incêndios, aí apagava um, aparecia outro. Uma loucura, assim, assustador. A gente está bem, dá uma angústia também, porque a gente se sente muito impotente, né? E a previsão não é boa. As equipes de combate de incêndios esperam para os próximos dias mais ventos e condições extremamente secas, o que vai piorar a situação do sul da Califórnia. Por isso, por tempo indeterminado, a recomendação é buscar abrigo, se proteger e esperar. A minha residência fica, 6 milhas do ponto da onde começou. Então, assim,
pode ser longe, mas ao mesmo tempo é muito perto, porque foi indo muito rápido, né? Então, mas muda, né? Muda, a gente começa a repensar várias coisas da nossa vida, o que a gente pode dar valor e realmente ver que a gente não tem controle de nada. E por causa dos incêndios lá em Los Angeles, berço de Hollywood, a divulgação dos nomes indicados ao Oscar deste ano foi adiada. Agora o anúncio dos filmes e dos artistas que vão concorrer à estatueta será no dia 19 de janeiro. A cerimônia de prêmios da Academia segue programada para acontecer em Los Angeles no dia 2 de março. O Oscar também aumentou em 2 dias o prazo para os membros da Academia votarem nos seus favoritos do maior prêmio do cinema mundial. Os incêndios também provocaram alterações em datas de programas de TV que terão a participação da atriz Fernanda Torres, que está em campanha para o Oscar. Ela estará no Live with Kelly and Mark no dia 14 e no Jimmy Kimmel Live no dia 13. Ambas as atrações são da rede de TV ABC. E ainda falando do fenômeno Fernanda Torres, um brasileiro criou uma réplica, uma boneca da atriz ganhando o Globo de Ouro. Ele postou o vídeo na internet e os fãs foram à loucura. Pois é, claro que esse vídeo e essa história aí viralizaram nas redes sociais e teve milhares de visualizações e inúmeros elogios dentro e fora do Brasil. Olha só. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. A histórica conquista de Fernanda Torres ao ser a primeira brasileira a receber o Globo de Ouro de melhor atriz de drama emocionou milhões de pessoas e gerou homenagens no mundo inteiro. A mais recente foi esta daqui. O artista catarinense Vânio Tomé criou uma réplica de Fernanda Torres recebendo o prêmio. Ele postou o vídeo dele produzindo e personalizando a boneca na internet. E os fãs da atriz foram à loucura. Ele teve o cuidado de criar até o troféu. O resultado foi uma mini Fernanda Torres com a mesma roupa, maquiagem e cabelo na noite da premiação histórica em Los Angeles. A perfeição da réplica já gerou comentários dentro e fora do Brasil. Fãs que moram aqui nos Estados Unidos reproduziram a imagem nas redes sociais e parabenizaram o artista pela ideia. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite e bom final de semana.